E aí, vocês curtiram meu visual? Curtiram meu visual aqui de Thor, Deus do Trovão? Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui com a nossa aula de física, primeira aula de física desse cursinho. E a gente vai começar aqui me introduzindo de novo, né? Eu sou o Samuel, sou estudante de engenharia elétrica na UFC e a gente vai estar aqui nas aulas de física. O Antônio Filho tinha me dito que eu escolhesse os conteúdos mais vistos no Enem, e aí ele me mandou uma foto, que é uma foto do Instagram que tinha esses 5 conteúdos, né? Que, segundo aquela página do Instagram, né, que deve ser algum tipo de cursinho também, definiu essas 5 como as matérias que mais caem, né? Os assuntos que mais caem. E aí, desses 5, o Tony pediu para eu escolher 3, e eu decidi escolher esses 3 porque são os que eu tenho mais. Assim, eu domino bastante esses 2 primeiros, e esse último aqui, esse terceiro, eu conheço bastante também, né? Eu também gosto bastante de óptica, mais ondulatória eu prefiro. E aí, o que a gente vai ver de mecânica, né? Cinemática, dinâmica e estática, básico mesmo, que também é o que mais cai. De eletricidade, a gente já vai ver um pouquinho mais de coisa, né? Porque eu gosto mais, porque vocês têm mais dificuldade. Que vem a corrente elétrica, lei de Ohm, potência elétrica, circuitos elétricos e a associação de resistores, né, que eu acho que vocês veem bastante. E de ondulatório a gente vai ver a classificação das ondas, as componentes, os fenômenos de superposição e interferência, ondas estacionárias, ondas sonoras, reflexão, refração e difração. Esqueci de dizer uma coisa. Desse conteúdo aqui, eu tinha programado inicialmente para começar nessa ordem, né? Fazer primeiro mecânica, eletricidade e depois ondulatória. Só que eu tô com uma pendência, 2 pendências na verdade, porque eu sou estudante de universidade e eu sou estagiário de uma empresa. Então, se uma das duas voltar às atividades presenciais, eu vou ter que dar prioridade a eles e aí eu não sei se eu vou poder continuar aqui no cursinho. Então, para passar para vocês do melhor que eu tenho, eu vou começar por eletricidade, porque é o que eu mais sei. Então, eu vou abranger o máximo que eu puder aqui de eletricidade sem me estender demais também, né? Mas eu vou dar o máximo que eu puder de eletricidade para vocês, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tudo que vocês tiverem de dúvida de eletricidade, vocês podem me perguntar, que eu vou saber, provavelmente. Se eu não souber, eu procuro saber. Mas eu vou buscar primeiro dar essa parte que é para sanar logo isso. Depois que eu terminar, se eu não tiver voltado nem para as aulas presenciais e nem para o estágio presencial, então eu vou continuar com mecânica e depois ondulatória. E aí, se tiver tempo ainda, até o Enem, a gente dá termometria óptica sem problema. Então, para começar o assunto de eletricidade, vamos conhecer o que é a corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Primeiro, vamos voltar para um conceito simples, né? Todo o corpo é formado por prótons, elétrons e nêutrons, né? Todo mundo sabe disso. E aí a gente tem aqui um corpo e tem vários elétrons. Esses elétrons estão no nosso corpo, só que eles não estão no movimento ordenado, eles estão no movimento desordenado. O que isso quer dizer? Eles estão aqui, mas tem um para um lado, tem outro para o outro, cada um vai para um canto, ninguém está seguindo o mesmo fluxo. Está todo mundo indo para um lado diferente, então ninguém sabe para onde é que eles estão indo. Isso é um movimento desordenado. E aí, a partir do momento que você insere um elemento chamado diferença de potencial, por exemplo, aqui a gente tem um condutor e nas extremidades dele eu aplico essa diferença de potencial. No caso, a fonte dessa diferença de potencial está vindo de uma bateria, né? E a gente tem também outro nome para a diferença de potencial, né? A gente chama de DDP, que é o nome técnico, né, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, mas a gente chama comumente de tensão elétrica. Tensão a gente representa pela letra V, que V vem de voltage, que é o nome que é dado em inglês, né? Voltage, e aí o pessoal chama aqui no Brasil de voltagem, tá? Eu sinto uma dor no meu coração quando eu ouço alguém falar voltagem, mas fazer o quê, né? Tá na boca do povo, a gente não pode estar julgando ninguém. Mas não é a palavra técnica correta.
Tá, beleza? Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma tensão, né, de 12 volts, uma diferença de potencial de 12 volts, só como um exemplo, tá? Não necessariamente vai ser 12 volts. 12 volts, por exemplo, é a bateria de um carro. E aí, volts, né, vem de um físico, Alessandro Volta, e aí a unidade de medida para a tensão é o volts, que é representado pela letra V também. Beleza, voltando aqui para o movimento dos elétrons. Eles estão movimentando desordenado aqui, cada um para um lado, e aí eu aplico uma diferença de potencial. Apliquei a diferença de potencial aqui, ó. Eles passam a ter um movimento ordenado. E esse movimento ordenado, ele não é aleatório, tipo, ele pode ir para um lado ou para o outro. Não, ele sempre vai sair do negativo e fluir pelo condutor até chegar no positivo da fonte, né? No caso, a nossa fonte aqui é uma bateria. Então, esse sentido aqui de sair do negativo, fluir pelo condutor até o polo positivo da bateria, é chamado de sentido real da corrente elétrica. Porém, na física em geral, a gente não costuma usar o sentido real, a gente usa o sentido convencional, porque é mais simples de compreender. Não quer dizer que vai estar errado. Qualquer conta que você fizer, qualquer análise que você fizer no sentido convencional, vai dar correto, vai dar coerente, não vai estar errado, beleza? O sentido real, mas tem questão no Enem, eu já vi que tem questão no Enem que eles colocam algumas coisas perguntando sobre o sentido real, alguma coisa do tipo. Então, para vocês terem conhecimento, o sentido real da corrente elétrica é saindo do polo negativo e indo para o polo positivo. Beleza? O sentido convencional é o contrário. E aí, a gente vai ter aqui a definição matemática da corrente elétrica, né? A gente tem um condutor e aqui os elétrons estão percorrendo esse condutor. Essa elipsezinha aqui, né, com esse S, é uma superfície que a gente chama de seção transversal. É como se você tivesse o condutor, né, e aí você faz um corte nele, transversalmente, né, por isso que chama de seção transversal. Então, você imagina que você tem um condutor e você pega um plano dentro desse condutor, um plano perpendicular. E aí, a gente vai ter que a corrente vai ser a variação da carga que atravessa essa seção num determinado tempo, certo? Digamos aqui, tenho 3 elétrons, né? Então, foram três elétrons, cada um tem a sua carga. Então, digamos que foi em 3 segundos, né? Um exemplo bem nada a ver, mas 3 segundos. Então, 3 sobre 3 daria 1 elétron, né? Se cada carga aqui tivesse um valor, né? Um valor unitário, e aí em 3 segundos seria 1 ampere. Vamos lá, o que é o Q aqui dessa fórmula? O Q é igual a N vezes E. O que é esse E? O E é a carga elementar do elétron. Cada elétron vai ter um E. Aqui tem um E, aqui tem um E e aqui tem outro. Então, cada elétron vai ter uma carga E. E de quanto é essa carga E? Quanto vale isso? Vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb também em homenagem ao físico. Então, esse valor aqui de 1,6 vezes 10 a menos 19 é a carga de um elétron, tá? Pode ser que peça, tem questão do Enem que eu não sei se eles dão, se eles obrigam você a decorar, mas é um valor que é importante você ter em mente. E aí, por consequência, né, como a carga elementar é dada em Coulomb, e esse N é o número de elétrons, então é adimensional, beleza? Número de elétrons vezes uma carga, né, que é em Coulomb, a gente vai ter que o Q também vai ser em Coulomb. E o T, na a unidade do sistema internacional é o segundo. Então, a corrente elétrica, ΔQ sobre ΔT, a unidade, né, seria Coulomb por segundo, mas a gente não usa Coulomb por segundo, né, muito usualmente. Pode ser que alguma questão peça para você dizer qual outra forma seria, mas a gente usa o ampere, né, e daí o ampere também vem, muita gente fala que a corrente, algumas pessoas confundem corrente, né,
com amperagem. Beleza, tá na boca do povo, não vou julgar ninguém, mas também não é o termo correto. A gente chama ou de corrente elétrica ou de intensidade de corrente elétrica. Beleza? Até aqui, por favor, alguma dúvida? Porque eu acho que eu falei demais e não deixei vocês falarem nada. Só para lembrar, tipo, o Q ali é o quê? Q igual a N vezes é o quê? É o quê? K, o N é o quê? K é carga, ou K não, Q é carga elétrica, tá? O Q é dado em Coulomb, e o Vinícius perguntou o que é o N. O E é a carga de um elétron. O Q é carga em geral, carga elétrica em geral. E o N é o número de elétrons que vão percorrer essa superfície, o número de elétrons que vão atravessar. Então, digamos que foram 3 elétrons, cada um tem uma carga E, então o Q total aqui, que atravessou essa superfície, foi 3E. No caso, 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Luara, Vinícius? Ok. O que é a carga elétrica. E aí, pessoal, a corrente pode ser tanto chamada de corrente quanto intensidade de corrente, né? Não tem diferença entre esses dois termos. Você pode encontrar das duas formas. Pode até ser que você encontre em alguma prova do Enem o termo amperagem, tá? Não vou nem dizer que é impossível. E aí o ampère também é homenagem a um físico francês, nesse caso. E é um A maiúsculo, tá, pessoal? A maiúsculo, C também de Coulomb, C maiúsculo. Aqui eu botei um carregador, uma imagem de um carregador, para exemplificar para vocês aqui onde é que a gente encontra a corrente no carregador do nosso celular, né? Tipo, o meu carregador é 2 amperes, se vocês conseguem ver aqui, mas tem um valorzinho de 2 amperes, bem aqui, tá? 5 volts, 2 amperes. O que significa isso? Significa que o seu celular carrega bem mais rápido. Tem aqueles carregadores turbo, não sei se vocês já viram, com certeza. Ei, Samuel, Oi, diga, Júlio. quanto maior a numeração de amperes, mais rápido vai carregar, é? Vai depender de alguns fatores, porque na verdade o que vai influenciar muito na carga do celular é a potência total. E aí, se você pegar um carregador turbo, por exemplo, ele vai ter vários níveis de carregamento, digamos assim. Ele tem um nível simples, por exemplo, que seria 5 volts, 1 ampere. 5 volts é a tensão básica para um carregador, né? Para um carregador de celular. Mas a bateria do celular nem é 5 volts. A bateria do celular é 3,3 volts. Então, quando você coloca 5 volts numa bateria de 3,3, você já está fazendo ela carregar um pouco mais rápido do que ela carregaria se fosse um carregador de 3,3, entendeu? Então, se você tiver... Já chego aí, Luísa. Se você tiver um carregador de 5 volts, 1 ampere, você vai ter uma velocidade. E aí, o outro nível do carregador turbo seria 5 volts, 2 ampere, que nem esse daqui do exemplo, né? E aí já carrega mais rápido. E aí o terceiro nível, às vezes, já é 6 volts, 2 ampere, ou então já é 6 volts, 3 ampere, ou 5 volts, 3 ampere. Então, a gente vai ver depois o que é a potência, mas a potência é justamente a relação entre a tensão e a corrente. Quanto maior a tensão e a corrente, maior a potência. Então, se você vai aumentando um dos dois, você vai aumentando a potência, por isso o celular carrega mais rápido. Luísa, o celular papoca por vários motivos, mas eu te garanto que se tu usar o teu carregador original, a tua bateria original e o teu cabo original, ele não vai papocar. O pessoal morre de medo de... minha avó, ela vive dizendo, não, Samuel, não deixa o celular carregando do lado da tua cama, tu não tem medo não de bicho papocar? Não, porque eu tô usando tudo original, eu tenho segurança no que eu tô fazendo. Mas é aquela coisa, ó, não confie em nada que é não original. Tudo que é falsificado, mesmo que pareça original, eu não confio, tá? Porque o circuito tipo a Samsung, que é o caso do meu celular, ele devia me pagar pelo merchan. Mas a Samsung, por exemplo, ela faz um carregador específico para os aparelhos dela. Então, qualquer problema que tiver é de fábrica. Então, a Samsung tem que se responsabilizar.
mas eles mandam com selo de garantia de que funciona, que não vai ter problema. Porque tem proteções no carregador, tem proteções no celular para que não haja explosão. E aí você pega um carregador falsificado, não vai ter isso. Se der, é aí que tá, Larissa. O curto-circuito, a gente vai ver depois o que é, mas o curto-circuito ele é um fenômeno que não é, a maioria das vezes ele não é desejado. Então, se ele acontece num circuito que foi projetado, quer dizer que teve um erro muito grande. Tá? Por exemplo, uma casa que não tem proteção nenhuma contra raios, né? Os raios vão cair na casa e a casa vai, a instalação elétrica da casa vai sofrer com isso. Então, pode papocar todo tipo de eletrodoméstico, inclusive o seu celular, se estiver conectado no carregador. Porque o carregador tem proteção? Tem, mas contra pequenas elevações. Uma elevação tão grande quanto a de um raio, não vai dar para segurar, beleza? Certo, pessoal? Alguma outra dúvida aqui sobre essa Aí, parte? Samuel, Oi. as tomadas de energia, tem amperes nelas ou é só volts? Eu vou já falar sobre isso, que eu vou mostrar um exemplo aqui de tomadas e aí eu falo sobre isso também, beleza? Beleza. Normalmente tem a proteção, por isso é preciso aterramento. Exatamente, Larissa. Proteção, aterramento. Se você, Maria, você pegar qualquer casa com mais de 5 anos, mais de 5 não, acho que mais de 10, não vai ter aterramento, certeza. E aí, vamos lá. Mais alguma dúvida não, né? Mostrei para vocês o que é corrente elétrica. Vamos dar um pequeno exemplo de como usar aquelas equações, aqueles conceitos. O Antônio Filho estava lá pregando, né, no grupo, numa reunião do GAP, pós-quarentena. Ele ficou desesperado na quarentena e tirou a barba, por isso que ele está desse jeito. E ele está lá pregando no GAP. E ele está lá, decidiu tirar a chinela para poder ter mais liberdade, se sentir mais livre na hora da pregação. Tirou a chinela aqui e ficou no chão descalço mesmo. E aí aconteceu com ele o que aconteceu com essa mulher aqui do vídeo. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Pô, vocês conseguiram ouvir o vídeo, não, né? Não deu para ouvir, beleza. Mas eu vou, para poupar tempo, eu vou explicar o que aconteceu aqui. Pois é. Era. O PowerPoint está me trollando aqui. Não, mas deu para entender o que aconteceu com a mulher, né? Ela estava aqui em cima desse carpete, né? E ela está segurando o microfone. Ela está em cima do carpete porque ela está descalça. Ela está segurando o microfone exatamente na parte metálica do microfone, que é essa parte mais de baixo, né? Que é do cabo. O Julinho aí sabe como é segurar nessa parte, né? Ela está segurando nessa parte metálica do cabo, e aí ela vai andando e sai do carpete e pisa no chão, descalça. Como ela pisou no chão descalça, o que aconteceu com ela, que é a mesma coisa que aconteceu com o nosso amigo Antônio Filho na hora da pregação, foi que ela e o Antônio Filho passaram a ser um condutor. Então, tem elétrons fluindo por esse cabo, tem elétrons fluindo por ele, não é uma corrente suficiente para matar ninguém, beleza? Não é de valor de tensão nem de corrente que vai matar ninguém, mas tem uma corrente fluindo. E aí, a partir do momento que ela pisa no chão, ela vai ser uma ligação entre o condutor e a terra, entre a fonte, porque esse cabo está ligado numa fonte, digamos, tem uma bateria, na outra ponta desse cabo tem um tipo de bateria, e aí o chão é considerado como terra. A terra, ela tem o potencial zero. Então, a mulher aqui, o Antônio Filho, eles passaram a conduzir a corrente que vinha da fonte, passou pelo cabo, veio até aqui o corpo, passou para o pé e aí foi para a terra. Beleza? Porque o conceito do curto-circuito, inclusive, né, a questão de ter uma proteção, é você levar aquela carga para a terra, aquele exagero, digamos assim, né, para a terra, para que não queime os equipamentos. E aí, a partir do momento que o Antônio Filho bota o pé
no chão e segura o microfone aqui, ele vai levar um choque, porque o caminho mais rápido para a corrente vai ser o corpo dele. Então, ele passa a ser um condutor. Certo? Então, nesse exemplo, a gente vai tratar o Antônio Filho como um condutor. Então, o Antônio Filho é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Eu já quero chamar a atenção desses dois termos, porque eu não sei se todo mundo sabe o que eles significam, mas tem diferença entre contínua e constante. A gente ouve muitas vezes falar em corrente contínua, né? Ah, tem uma corrente contínua, tem uma corrente alternada, tá? O que é a corrente contínua? E tem diferença entre contínua e constante. Muita gente não sabe, mas tem diferença. Por exemplo, esse gráfico aqui, né? Viu isso na estética, né, Luísa? Por incrível que pareça. Aqui nesse gráfico, a gente tem uma corrente que é contínua. Por que ela é contínua? Porque ela não tem interrupção em todo o período dela, tá? Beleza? Ela começa aqui, termina aqui, e ela não tem interrupção ao longo do caminho. Essa outra corrente aqui, por outro lado, ela é constante nesses períodos onde ela tem valor. Porém, ela tem uma interrupção aqui. Então, se eu for dizer, considerar esse gráfico todo, eu nem posso dizer que é contínuo nem que é constante, né? Eu não sei se eu estou falando certo, mas Vinícius, se eu estiver errado, me corrija, se ele estiver aí ainda. Mas... Tá certo, mano. É porque Exatamente. a gente não fala muito disso, não, de contínuo e constante. A gente fala, assim, né, na matemática, na parte de gráficos, mas não é muito cobrado, não. Pois é. Mas se eu quiser dizer, por exemplo, no período de 1 a 2 segundos, eu posso dizer que essa corrente é contínua e constante, mas de 0 a 4, né, aqui, não vai ser contínua e constante, vai ser só constante nos períodos onde ela é. E esse outro exemplo aqui, a corrente é contínua e constante. Então, quando eu digo que a corrente é contínua e constante, quer dizer que ela é sempre reta, assim, no mesmo valor todo o tempo. Então, aqui ela é 4 amperes o tempo todo, beleza? Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulombs atravessa uma seção transversal do Antônio Filho, né? Você pega aqui o braço do Antônio Filho, por exemplo. Aí você corta aqui o braço dele, tá. Aí vai ter os elétrons atravessando, né? E aí a carga elétrica que atravessa é 32 coulombs em 4 segundos. Então, em 4 segundos, né, na seção aqui do braço do Antônio Filho, passou 32 coulombs, que é aquele Q maiúsculo. Sendo a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga elementar de um elétron, determine a intensidade da corrente elétrica. Então, vamos lá para a intensidade da corrente elétrica. Aí eu destaquei aqui que é esse caso que nós estamos trabalhando. Então, a fórmula da intensidade da corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT, ou seja, a carga sobre o tempo. Então, fácil, né? A gente tem aqui o Q, ele já deu, que é 32 coulombs, e o tempo é justamente os 4 segundos. Então, a gente vai ter que a corrente é 32 dividido por 4, para quem é bom em matemática, ele já sabe que é 8 amperes. Então, easy, né? Alguma dúvida nesse item A, não, né? Alguma dúvida sobre aqui os conceitos de contínuo e constante? Beleza. Então, item B. Eu quero saber o número de elétrons que atravessa a seção do condutor no tempo indicado. Então, vamos lá. Eu tenho a fórmula, né, do Q. Q é igual a N vezes E. Beleza. O Q, ele já me disse que é 32. E o E, ele já também disse que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu quero saber o número de elétrons. Então, é justamente o N. Vem um adendo aqui. Ele fala o número de elétrons no tempo indicado, beleza? Se ele dissesse outro tempo, aí você já teria que prestar atenção em quantos coulombs vão passar no outro tempo. Por exemplo, eu sei que passam 32 a cada 4 segundos, mas ele quer saber quantos elétrons atravessam em 8 segundos. Então, como a corrente, a gente vê que ela tem uma relação proporcional com a carga, eu posso afirmar que e com o tempo seria inverso, né? Mas, enfim, se eu digo que eu quero saber em 8 segundos e a corrente é contínua e constante, então, se aqui dobrou o valor, aqui também teria que dobrar, né? Então, eu teria que botar 64 coulombs para achar o número de elétrons, beleza? Nesse caso aqui, como ele fala que é no mesmo tempo indicado, que é 4 segundos, a gente troca aí, né? Coloca o E
passa para o outro lado dividindo. Então, o número de elétrons vai ser a carga total, né, sobre a carga de um elétron. Então, 32 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, joguinho matemático. Passa a vírgula para a direita. Não sei se vocês lembram disso, se vocês sabem desse truquezinho. Passar a vírgula para a direita. O que eu faço aqui em cima? Adiciono um zero. Né? Divisãozinha. E aí eu sei que 32 dividido por 16 dá 2, né? Opa, não é agora não. Eu dividi primeiro aqui o 32, 320 eu dividi entre 32 vezes 10. E agora, acho que eu não fiz essa conta quando? Eu não lembro mais. Mas enfim, a gente sabe que 10 é 10 elevado a 1. E aí vocês sabem jogar isso aqui para cima, né? Acho que vocês já estudaram o suficiente para lembrar disso. Só trocar o sinal. E aí, produto de potência, né? Você repete a base, de mesma base, né? Repete a base e soma dos expoentes. 10 elevado a 20. Agora sim, 32 dividido por 16 dá 2. Não decepcione o Vinícius aqui nessa parte, viu? Então, 2 vezes 10 elevado a 20 coulomb. Ah, professor, mas não tinha essa resposta não. 5 itens, nenhuma delas era 2 vezes 10 elevado a 20. Mas tinha 20 vezes 10 elevado a 19. Mesma coisa. Vocês sabem como é que converte isso aqui, né? O Vinícius já explicou. Também não tinha esse nem esse, mas tinha 0,2 vezes 10 elevado a 21. Mesma coisa. É só você saber fazer essa conversão aqui que a gente já viu na aula introdutória de exatas. Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre essa parte? Não? A Maria Luísa tá grudada mesmo, viu? Responde tudo, até ou não. Agora sim, Julinha, a gente vai falar um pouquinho da tomada. Os gráficos da corrente elétrica, né? Como eu falei, a gente ouve muito falar em corrente contínua, né? Que a gente chama de corrente direta também, algumas pessoas chamam, e corrente alternada, né? O que é a corrente contínua? Onde é que a gente encontra ela? A gente encontra ela em todo tipo de bateria que você imaginar. Bateria, corrente contínua. Não tem como armazenar corrente alternada. A gente armazena corrente contínua. E aí vem bateria de carro, pilha, aquelas bateriazinhas de colocar no violão, bateria aqui eu acho que é de algum equipamento específico, não dá para saber exatamente. E em fonte de computador, né? Fonte de computador, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem mais destaque. Aqui entra corrente alternada por um cabo que vem da tomada, né? Você liga um cabo na tomada. E aqui nessas pontas a gente vai ter corrente contínua, certo? Essa aqui é uma fonte de computador. Isso, Larissa, um cabo de força, você conecta aqui e liga na tomada. E aí corrente contínua também vai ter em alguns geradores, né, de corrente contínua. Tem várias outras fontes, né? Se você pegar aqueles motorzinhos também para fazer um gerador, você faz tranquilo. E a corrente alternada, né, que tem esse formato de uma senoide. Vocês gostam de seno, cosseno? Isso aqui é uma senoide. A gente tem essa corrente alternada nas tomadas, principalmente, né? A tomada da sua casa tem corrente alternada. Aqui um motorzão, ou um gerador, desculpa. Isso aqui é um gerador. E os grupos geradores, né? Tipo, no dia que o missionário Shalom foi fazer um show na Noite da Amizade, no contrato, eles exigiram que tivesse um grupo gerador de 3 horas, se não me engano. Por que eles exigiram isso? 3 ou foi 4 horas? Por que eles exigiram isso? Porque as concessionárias, né, como a Enel, elas têm muitos problemas de queda, né? A gente sabe disso. Cai energia toda hora. E nunca vai saber quando é que vai cair. E aí, para não ter o trágico, no meu caso, quando eu uso função periódica. Exatamente, isso aqui é uma função periódica, o Vinícius está dizendo, a corrente alternada. E aí, para não ter o trágico desprazer, né, de parar o show, porque a Enel não forneceu a energia na hora do show, e aí fica ruim para o missionário Shalom, fica ruim para quem pagou, fica ruim para quem está assistindo, fica ruim para todo mundo. Então, eles colocam o grupo gerador no contrato, que é para garantir que naquelas 3 horas não vai ter perigo nenhum de cair a energia. Só se o grupo gerador falhar, e aí é culpa do grupo gerador, eles vão ter que devolver o dinheiro, né? Pelo menos uma parte dele.
E aí a gente encontra corrente alternada nesses lugares. E aí fica uma dúvidazinha aqui, ó, não sei se vocês são capazes de me dizer o que eu vou ter nessa tomada aqui. Eu não sei se vocês já viram, essas tomadas são mais recentes. Elas são geralmente em apartamentos modernos e tal. Normalmente além dos geradores se utilizam no break. Larissa, os no breaks nada mais são do que fontes reservas. Mas, assim, elas não chegam a ser geradores, tá? O que o no break faz é armazenar energia, e aí, quando há uma queda, ele vai fornecer por um período de tempo, tá? Ele não vai segurar para sempre, como o estabilizador do computador. O estabilizador do computador é um no break, mas é um no break mais simples. Ele faz exatamente isso, ele armazena uma energia, e aí quando o seu computador, quando acaba, né, a energia da concessionária, a Enel, pum, caiu a Enel, aí o estabilizador vai continuar fornecendo para o computador durante um tempo ainda, mas aí depois ele também vai acabar e vai cair, tá? Ele segura até a energia voltar, se a energia não voltar, ele cai. Mas o no-break geralmente as empresas, porque é mais barato, né, do que o grupo gerador. E aí fica justamente por isso, Júlio. Eles aderem ao no-break justamente porque eles esperam que a energia volte logo. Mas eu acho que um supermercado grande vai ter também o grupo gerador. Acho que naquele comitê. Ei, Samuel, aqui, todo dia, porque eu moro do lado do pé do povo, né? Aí todo dia liga um aparelho que ele faz uma zoada que só. Eu não sei se é um gerador, é um no-break, mas eu sei que nunca faltou energia no pé do povo, ou seja, é um desses dois. É mais provável que seja um gerador, porque eles não querem parar de jeito nenhum. Pode ser que tenha um no-break, porque quando há a queda, caiu a energia. E aí, se você não tiver um no-break, ele não vai segurar. Ele não vai segurar, vai cair, e depois que o gerador entrar, é que vai voltar a energia. Se você tiver um no-break, vai cair a energia lá fora, mas dentro do mercantil não cai, porque está com no-break. E aí o no-break uma hora vai sair, mas tendo um grupo gerador, o grupo gerador entra antes do no-break sair. E aí o grupo gerador só entraria se a energia da Enel não voltasse. Vinícius, ele tem a opção de um capacitor? Mais ou menos. Assim, o princípio de muitas baterias é baseado no capacitor. Né? A gente tem que as baterias, deixa eu ver, na verdade o princípio químico de uma bateria, de uma pilha, é baseado no mesmo princípio de um capacitor. Só quem for ver mais a fundo isso aí vai ver essa parte, né? Mas é basicamente como se fosse um capacitor mesmo, Vinícius. O no break, né? Ele vai armazenar e depois vai fornecer. Beleza? Nessa tomada aqui, inclusive ele tem uma indicaçãozinha aqui de 5 volts, 2 amperes. E aí eu vou para a pergunta que o Julinho tinha feito. Quer dizer que eu vou ter 5 volts, 2 amperes aqui, 5 volts, 2 amperes aqui, 5 volts, 2 amperes aqui, 5 volts, 2 amperes aqui. Aqui são portas USB, tá? Se vocês não tiverem identificado ainda, isso aqui são portas USB para você carregar o seu celular, né? Como eu disse, nesses apartamentos mais modernos, eles colocam isso aqui que é para facilitar a vida de quem não anda com carregador no bolso o tempo todo. E aí, você fica com essa dúvida, né? Pô, tem 5 volts, 2 amperes em todo canto, então se eu ligar aqui a minha geladeira de 220 volts, não vai ligar não? Porque aqui é só 5, né? Na verdade, essa indicação aqui é só para porta USB, tá? Porque essa daqui, eles já assumem que você saiba qual é. Por quê? Aqui em Fortaleza, por exemplo, sempre 220. Sempre. E aí, a pergunta do Julinho, é 220 quantos amperes? Depende. Tá? Depende do aparelho que você liga. Atenção, né? Como vocês chamam, a voltagem. A tensão que é fornecida pela Enel aqui na tomada é 220. Mas a corrente vai depender do equipamento que está ligado. Por exemplo, se eu ligasse o meu carregador do meu celular de 2 amperes aqui nessa tomada, ele ia puxar pelo menos 2 amperes. Pelo menos, pode ser que puxe mais um pouquinho, porque 2 amperes é o que o carregador entrega para o celular. Mas para o carregador funcionar, ele precisa de um pouquinho mais. Então, digamos que eu puxe
2,5 amperes. E aí 2,5 amperes eu estou puxando. Mas se eu ligar minha geladeira, com certeza não vai ser só 2,5 amperes, tá? Porque tem um motor dentro da geladeira, né? Então, se eu ligar o ventilador, vai lá, vai ter uns 3, 4 amperes, dependendo do ventilador também. E aqui é que eu vou ter 5 volts e 2 amperes fornecido direto para o celular, tá? A não ser que o celular tenha alguma barreira. Então, como eu tinha botado aqui, essa parte de cima vai ser corrente alternada, que é da tomada de casa, e a parte de baixo vai ser corrente contínua. E aí, vamos ver o que representa. Alguma dúvida aqui daquela parte ali, vocês gostaram de falar sobre geradores? Vou ver aqui um bocado de coisa. Alguma dúvida aqui? Não, tá de boa. Ei, Samuel, quer dizer que eu fui olhar o meu carregador, ele é só 1 ampere, então ele demora a carregar mais, é isso? Assim, não é que ele demora a carregar mais do que um de 2 amperes, mas não quer dizer que vai ser uma lentidão medonha, tá? Vai demorar, se você comprar um carregador original de 2 amperes, vai carregar mais rápido, com certeza. É porque o meu, se eu não me engano, ele é o original e ele só veio 1 ampere. Não sei, mas é porque as empresas, elas variam mesmo. Tipo, tem carregador da Samsung de 2 amperes, tem carregador de 1 ampere, mas quanto mais elas evoluem, mais elas aumentam a corrente, ou elas podem, mesmo tendo um carregador de 2 amperes, elas vendem um de 1 ampere, meio que para forçar você a comprar um de 2, tá? É um jogo de marketing mesmo, né? De você ganhar o cliente. Eu sei, eu não sei se o problema é na bateria do meu celular, porque assim, quando ele está desligado, por exemplo, tá em 33%, quando eu ligo, ele está no dobro. Isso tem algum significado? Problema de bateria. muito provavelmente é a bateria. Tá? Alguma outra dúvida? Beleza? Então vamos aqui a representação da área do gráfico da corrente elétrica. O que representa essa área, tá? Então vamos ver aqui, a gente tem um gráfico da corrente pelo tempo, beleza? E a gente tem aqui o nosso condutor, ó, botei até um gifzinho para vocês aqui, ó, os elétrons passando do lado negativo para o lado positivo, beleza? E que já tem até a fórmula, né? Que a corrente é igual a variação da carga pela variação do tempo. E aqui agora a nossa superfície, ó, tem um Azinho aqui de área, a área dessa superfície. Então vamos lá. De novo aqui a fórmula, né? ΔQ sobre ΔT. E aí, o que vai ser o ΔT? Como a gente viu na aula de introdução das exatas, né? O ΔT vai ser o T2 menos o T1, que é justamente, ó, esse período aqui, né? Eu estou analisando só nesse período de tempo, entre o T1 e o T2. E aí eu pego esse T2 menos T1 aqui e passo para cá multiplicando. Então fica aí vezes T2 menos T1 é igual a o ΔQ, né? Até aqui, beleza? Beleza, nessa parte de manipulação de equações vocês já estão dominando. O Vinícius aí garantiu isso. Então a gente traz isso aqui para cima, ó. T2 menos T1 é justamente esse pedaço. E o I é justamente esse pedaço, que é do zero até o I. E aí eu tenho um retângulo e eu estou multiplicando esses dois lados do retângulo. Então, I vezes T2 menos T1 é justamente eu multiplicar esses dois lados. E o que é o produto dos dois lados diferentes de um retângulo? É a área dele, né? Então, o ΔQ é a área abaixo da corrente elétrica, né? Que é a corrente, ó. Então, o ΔQ seria essa área abaixo nesse período de tempo, beleza? Quando eu falo, tem muitas questões no Enem que pelo menos cobram esse conceito, né? Se ele fala da carga, né? Se ele dá um gráfico e ele pede a carga, é só descobrir a área no tempo que ele quer, no tempo que ele dá, né? E aí, vamos para um exemplozinho também, com um gráfico. A intensidade da... Desculpa, alguma dúvida aqui nesse conceito? Beleza?
corrente vezes tempo. E agora um exemplo. A intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. Então, determine a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos. Então, o que a questão dá? Um gráfico da corrente pelo tempo. O que ela pede? A carga. Então, qual é a resposta? É a área todinha que está aqui embaixo. Ó. Essa área todinha aqui é a carga. Como é que eu acho? Pô, o que é isso aqui? O que vai ser a minha área, né? O que é isso aqui? O que é essa forma geométrica? É um trapézio, tá? Se vocês se lembram da fórmula do trapézio, né? Da área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, tá? Ah, eu posso fazer a área desse triângulo, isso aqui é um triângulo, né? É um triângulo. Isso aqui não é um retângulo? É um retângulo. Isso aqui não é outro triângulo? É outro triângulo. Eu posso fazer cada área separado e depois somar? Pode, mas facilita você saber a área de um trapézio. Você faz só uma fórmula. E aí a gente vai ter que a base maior, né? Identificando aqui, base maior seria essa, né? Então seria 8. A base menor seria esse pedaço aqui, ó, que é justamente 4 menos 2, que é só esse pedaço. Então 4 menos 2. A altura seria essa distância aqui, né? Que é justamente 64 miliamperes, tá, pessoal? Prestem atenção no mili, porque 64 é muita coisa para ser ampere. Então, 64 miliamperes. Se vocês usarem só ampere na hora de resolver a questão, vai dar errado. E a gente substitui os valores. Então, o mili, como vocês devem se lembrar da aula introdutória de exatas, é a representação para 10 elevado a menos 3. Tenham isso em mente também, na hora das questões do Enem, pode precisar, vai precisar. E aí a gente manipula isso aqui, né? Quanto é 8 mais 2? É 10. E o que eu fiz depois disso? Não lembro. Ah, eu dividi. 64 dividido por 2, 32. E agora, eu acho que vou multiplicar esse aqui. 32 vezes 10, 320 vezes 10 a menos 3. Aí eu vou dizer que é 320 vezes 10 a menos 3 coulomb. Posso dizer isso, mas eu prefiro dizer que é 320 milicoulombs, tá? 10 elevado a menos 3 a gente sabe que é mili. Beleza aqui, pessoal? Alguma dúvida? Nope. Ah, não tinha 320 milicoulombs, mas tinha 0,32 coulombs. É só 10 a menos 3, né? Anda com 3 casas para cá, ó. 1, 2, 3. Então a vírgula ficaria bem aqui, ó, logo antes do 3. Então 0,32 coulombs. Beleza? O item B, a intensidade média da corrente entre os instantes 0 e 8 segundos. Por que ele fala intensidade média? Porque a gente vê que isso aqui é o gráfico da corrente pelo tempo, né? Então a corrente em 0 segundos, ela estava em 0, era 0 amperes, e aí ela foi subindo. Ela foi subindo até que em 2 segundos ela já era 64 miliamperes. E aí ela ficou em 64 miliamperes durante 2 segundos, e aí depois ela começou a cair de novo. Caiu até que em 8 segundos ela já era 0 de novo. Então, essa corrente, ela não é contínua o tempo todo. Ela não é, ela é contínua, mas ela não é constante o tempo todo. Ela é constante só nesse pedaço. Então, ela é uma corrente que varia. Tá? Ela não é uma corrente alternada, mas ela é uma corrente que varia. Então, quando eu tenho, não sei se em matemática vocês veem isso, não sei, mas quando eu tenho um gráfico, né, de uma coisa que varia, eu tiro o valor médio daquela coisa, geralmente para resolver problemas. Né? No caso da corrente aqui, ele quer saber a corrente média daqui até aqui. Então, é a corrente média dessa onda todinha. Como é que eu descubro a corrente média? É a mesma fórmula da corrente, tá? Da intensidade de corrente elétrica. Corrente vai ser o quê? Variação da carga pela variação do tempo. Como eu já estou falando de variação, então é só tacar aqui e resolver. Qual é a carga, né? Qual foi a variação na carga? Foi de 0,64. Então, 64. Pera, desculpa. Por que eu estou trabalhando com 32? Eu acho que eu errei aqui, tá, pessoal? Não é para ser 32.
Era para ser 64. Tá? Ignorem a minha ignorância. Eu vou ajeitar isso antes de mandar para vocês, tá? Mas tá errado. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui tá errado, viu, pessoal? Não é... Vai dar 8, eu acho, né? Porque vai ficar 64 por 8. 8 vezes 10 é mais 3, né? Não, perdão, tá certo. Eu tô confundindo as paradas aqui. 64 mili é a corrente, tá? O ΔQ, o ΔQ é justamente o que a gente calculou aqui, ó. 320 milicoulombs, tá? Isso acontece muito, viu, pessoal? Comigo, eu me confundo. 320 milicoulombs é a variação da carga, ΔQ. E o ΔT é o 8, como ele já disse. Então, dividindo 320 por 8, vai dar 40 vezes 10 a menos 3, né? E aí a gente fala o quê? 40 miliamperes, ou como eu já tinha colocado, não coloquei na verdade, mas pode ser 0,04 amperes também. 0,04. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Desculpa aí pelo erro. Alguma dúvida nessa... Por isso que eu estou dizendo, prestar atenção. Aqui é o ΔQ, o ΔQ se calcula agora, 320 mili. Beleza? Revisãozinha aqui do que a gente viu hoje. Foi a definição de corrente elétrica, que nada mais é do que o movimento ordenado de elétrons por um condutor. Seria a variação da carga desses elétrons, né, total, dividido pelo tempo que é percorrido. E aí a gente viu que o sentido real é esse daqui, ó, saindo do negativo para positivo, porém a gente usa o sentido convencional na maioria das vezes para analisar, para estudar a corrente elétrica. Os gráficos da corrente elétrica, a gente viu que tem o da corrente contínua, na verdade é constante, né, e da alternada, e a área do gráfico da corrente elétrica que representa a carga, né, naquele período de tempo. Pessoal, alguma dúvida total aqui, geral, dessa aula toda? Vocês não têm dúvidas? Ninguém quer perguntar, mas vou perguntar. Ó. Diga, sim. Vocês estão afiados, eu não estou, não. Não, esse negócio do milho aí que eu não entendi porque que tu dividiu, contou. Não sei se tem aquela mesma regrinha de centímetro, decímetro, tal, aquela Isso, mesma... é a mesma coisa. Isso, é a mesma coisa, Cíntia. No caso, o mili, né, a gente pode ver lá em milímetro. Né? O mili de milímetro é 10 elevado a menos 3. A mesma coisa aqui. Mili de miliamperes também é 10 elevado a menos 3. Quando vocês virem essas... Falando certo, né? Vocês não é português. Quando vocês virem essas letrinhas antes das unidades de medida, esses prefixos, vocês têm que ter em mente quanto eles valem. O mili, 10 elevado a menos 3. A gente vai usar muito mili em corrente elétrica, tá? Então, é bom ter isso em mente já. Aí eu queria mostrar para vocês uma coisinha aqui que o Antônio Filho me apresentou e eu achei mó da hora. Ele me apresentou, na verdade, a plataforma, né? E aí eu baixei aqui para mostrar para vocês. Tem várias simulações dessas, lá eu vou mandar para vocês o link. Tem várias simulações dessas. E aí, aqui tem um exemplo de uma simulação do fluxo de corrente elétrica, né? Essas bolinhas azuis são justamente os elétrons, e você vê que, na verdade, eles estão se movimentando tudo no mesmo sentido, mas bem devagarzinho, né? Cada um no seu ritmo, não sei o quê, tal. Por quê? Porque aqui está aberto, ó, o circuito está aberto. Você vê que esse lado do fio está conectado no negativo da pilha, e esse outro lado está no positivo, ó, tá, mas não estão conectados. E aí eles estão ligados na lâmpada. Não pode conectar direto, viu, pessoal? Se você pegar uma pilha, ligar um fio aqui, depois ligar aqui, ela vai esquentar, vai descarregar todinha. Você pode acabar queimando o dedo, né, de tão quente que pode ficar, tá? Então não façam isso. Você tem que ligar uma carga entre os fios. No caso, a carga aqui é essa lâmpada, essa luminária aqui que ele botou. E aí eu vou fechar o interruptor, é aqui que fecha. Fechei, e aí começou a fluir corrente, ó. Vocês estão vendo a setinha aqui se mexendo. Esse elétron aqui, ele marca só para dizer energia. Mas, enfim, vocês estão vendo aqui, ó, o fluxo de corrente elétrica. Saindo do negativo, percorre, vai para cá, percorre o condutor, vai para a carga, volta pelo condutor
para o lado positivo. Esse é o sentido real. Então, os elétrons saem daqui e vêm para cá. Samuel, Diga, Julinho. a energia da Enel, ela é contada em quilowatts ou é volts? Não, pronto. Volt é de tensão, tá? Aham. Que é a tensão, sim, 220 volts. O quilowatt, né, que a gente vê na conta de energia, é potência, tá? Quilowatt é potência. A potência a gente vai ver um pouco mais para frente o que é. Mas ela tem a ver com a tensão, mas ela não é a mesma coisa, tá? Tanto Aí, que todo mês tem uma potência diferente. quando eu desligo o interruptor, ele também custa potência, mesmo que desligado? Não é para. Não é para. Eu não sei se vocês já repararam, não sei se vocês têm esse problema, né? Pelo menos eu tenho. Isso é muito comum. Quando a lâmpada da sua casa está apagada, geralmente ocorre nas lâmpadas LED e naquelas fluorescentes compactas. Eu não sei se acontece nas fluorescentes tubulares, talvez sim, mas na fluorescente compacta e na LED acontece muito. Se a lâmpada está apagada e aí do nada ela começa a piscar, ou fica oscilando bem fraquinho, ou então fica acende para apaga, acende para apaga, bem fraquinho. Não sei se vocês já viram isso, mas isso não acontece porque o interruptor está fechado, tá? O interruptor está aberto e isso acontece. Por quê? Aí já entra em fenômenos eletromagnéticos que, né, vem campo elétrico, campo eletromagnético, e aí é um assunto um pouquinho mais complicado de explicar para vocês aqui, tá? Mas não o interruptor está aberto, não é para acender ela, não é para ter contagem de potência, tá? A potência só vai existir se o interruptor estiver fechado, no caso da lâmpada, né? Beleza? Alguma dúvida sobre esse negócio aqui? Não tem que ter dúvida sobre isso agora. Deixa eu voltar aqui pro slide, só para mostrar para vocês como eu faço um slide bonito. Tem que voltar. Beleza, pessoal? Ninguém mais tem dúvida? Todo mundo tá craque aí já em corrente elétrica? Foi isso. Tô de boas. Quero ver Quero ter os teus olhos. Ah, eu sou Thor, né, cara? Eu sou Thor, filho de Odin. Beleza, pessoal? Então, vou passar tudo de novo aqui. Obrigado pela atenção, tá? Eu vou postar no grupo a lista. Eu vou ajeitar não, né? Já tá tudo ajeitadinho. Eu vou postar esse slide, vou postar a lista e eu vou fazer o seguinte, eu não sei se o Vinícius fez isso com vocês, mas eu vou postar só a lista, tá? Não tem itens, não tem item A, B, C, não tem item. Vocês vão fazer as contas, vão tentar chegar no valor e aí quando for a minha aula é sexta, tá? Não é quinta. Hoje, excepcionalmente, foi quinta. Essa semana foi quinta, mas na próxima semana vai ser sexta. Então, quando for na quarta-feira, eu vou postar o gabarito da lista para vocês conferirem se o que vocês fizeram está certo, tentar chegar no valor correto. E aí, se vocês não chegarem no valor correto, vocês podem tirar dúvida comigo. Ou se chegar no valor correto, mas não sabe, sei lá, cheguei na doida. Eu não tenho ideia de como eu cheguei aqui. Podem perguntar também pelo WhatsApp, ou então na próxima aula, tá? Na sexta-feira, beleza? Então, ninguém mais tem dúvida, né? Todo mundo já tá craque. Beleza. A Maria Luísa vai fazer a lista todinha. Folgada. Então, pessoal, até sexta. Fiquem aí com os meus olhos. Valeu, Samuel. Valeu, pessoal.